Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, gravando um episódio da Dor em Foco, pelos nossos pacientes, visto pelos nossos colegas médicos. Hoje, o nosso convidado, o Dr. Adriano Linhares, grande médico ortopedista, especialista em joelho e em dor crônica. Então, vamos falar hoje aqui para vocês um pouquinho sobre as causas das dores no joelho. Então, vamos falar as causas mais comuns das dores no joelho. Doutor Adriano, Eita. seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Vamos aprender um pouquinho com você. Ô, Lúcio, é um prazer imenso, cara. Você sabe o tanto que eu admiro o teu trabalho, você, né, cara? E, assim, eu tô lisonjeado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Vamos começar a falar então para todos um pouquinho das maiores dores do joelho. O que mais causa dor no joelho? Quais são as cinco mais, Mas, assim, as patologias que mais causam dores no joelho, sim, que a gente sempre ouve falar e aquilo que aparece no consultório, doutor Adriano? ah, assim, sem números, mas assim, você pode, o mais comuns que você acha no consultório, sem dúvida, a condropatia, as artroses, porque muito paciente idoso, né? A população está envelhecendo, então, assim, a osteoartrose de joelho é uma coisa que tem demais. As tendinites, né? Da pata de ganso, do quadríceps. Você tem também as lesões meniscais, né? Aquele menisco extruso que gera muita dor, principalmente a parte medial. Você tem também os cistos de Baker, os cistos, né? Cisto arsinovial, cisto de Baker. Você tem as lesões ligamentares, né? Que sendo o carro-chefe das lesões ligamentares, o ligamento cruzado anterior, né? É um LCA, né? O LCA é o mais comum, assim, porque esporte, acidente automobilístico, moto, né? Então, é uma coisa assim que é uma tônica no consultório. Então vamos começar pautando esses cinco maiores causas. Primeira coisa, condropatia patelar. Condropatia patelar. Isso aí, digamos assim, né? De cada 10 pacientes, pelo menos uns 4, 5 tem condropatia patelar, né? O que É, seria a condropatia patelar? a condropatia patelar, o quê? Cartilagem, patia, doença. Então, é uma alteração da cartilagem na patela, né? E você tem uma classificação para facilitar, uma classificação didática, que ela vai de 1 a 4, né? Que é da ICRS, né? Que fala assim, o grau 1, que é aquela condromalácia, ou seja, é um amolecimento, uma alteração da cartilagem. Começa aí. Já pode ter alguma fissurazinha bem superficial, já é uma alteração nesse sentido. A grau 2, aliás, desculpa, condromalácia, amolecimento. O grau 2, você tem uma lesão já de cartilagem mais superficial. O grau 3, você tem uma lesão profunda da cartilagem. O grau 4, já é a exposição do osso subcondral. Então, aquilo que na hora que nós pegamos na ressonância, que vem escrito grau 1 até o grau 4 da condropatia, é exatamente É isso. exatamente É isso. quando tem esse desgaste maior na cartilagem. Eu sempre Perfeito. falo muito para a gente poder tentar fazer uma analogia de como seria essa condropatia. Imagina só que nossa cartilagem é como se fosse um asfalto. Então, no começo da vida tá lisinha, bonitinha, depressão, buraco pequeno, buraco grande. Então, o desgaste da nossa cartilagem acaba vindo nessa mesma toada que cada dia mais, se ela não for bem tratada, ela vai degenerando e vai aumentando até a gente dar essa lesão maior que a gente acaba vendo o osso condral. A segunda causa que você Perfeito. mais falou foi das tendinites. Então, quais são as tendinites do joelho que nós temos? Bom, a gente tem a pata de ganso, né? E o que é a tendinite patigança? Você tem uma inflamação na inserção dos tendões do braço semitendíneo e semimembranoso. A pata de ganso ela tem esse nome porque são 3 tendões formando uma pata Uma anserina. patinha, que é Exato. aquela dor na parte de dentro do joelho, né? Sim, Aquela dos na hora que a gente flexores. chega dos flexores. Então Perfeito. a gente tem uma dor na parte de dentro do joelho, um pouquinho aqui abaixo da onde seria essa proeminência óssea aqui, Medialmente né? a tuberosidade anterior da tíbia, né? A tátia. Essa é mais comum. Essa é a mais comum, Essa é né? mais comum. Depois você tem a tendinite patelar, né? Muito comum, tendinite patelar associada a uma rofite, um edema da gordura, né? Por E a conta tendinite patelar mais em atleta. da mais em atleta, exato, em atleta. Você tem a tendinite do quadríceps também, que é comum também em atleta, em fundista, em peso, né? Pessoal da academia, tudo.
Quem pega mais pesado, né, Sim, pode ter porque, essa, essa exato, tendinite porque pode ter você essa tem uma dificuldade. sobrecarga do aparelho extensor, né? Então, tanto o quadríceps quanto o tendão patelar, eles fazem parte do aparelho extensor junto com a patela. O aparelho extensor seriam esses músculos da parte de frente da coxa, que na Perfeito. hora que a gente vai estar esticando a perna e aí você tem essa Exato. sobrecarga, Você né? tem o quadríceps que se liga no aliás, você tem o quadricipital, né? O músculo, os músculos, você tem o tendão quadríceps que faz a junção desses músculos na patela e a patela, ela tem uma junção com a na tuberosidade anterior da tíbia pelo tendão patelar. Então, esse é o aparelho extensor. Muito legal. Ele que faz a extensão da perna. E é uma sobrecarga em todo esse aparelho, você tem essas patologias aí. Então, falamos da condropatia, falamos das tendinites. Outra coisa que você falou que parece muito no consultório também são as lesões meniscais, as lesões do Lesões menisco, né? meniscais, O que exatamente. seria o que seria o menisco e como é que são essas lesões Então, meniscais? o menisco ele é uma fibrocartilagem, né? Ele tem várias funções, mas as mais importantes. Ele serve como amortecedor, é um coxinha entre os dois ossos. Ele também, porque assim, você tem um fêmur que é ovalado e uma tíbia plana. Então ele faz essa conformação, ele encaixa esses dois ossos, né? Então, ele permite também esse movimento. Então, assim, ele sustenta a compressão axial, né? Então, ele é um estabilizador, ele é um amortecedor e ele é um preenchedor ali. Né? Ele tem essa função. E essas lesões meniscais, elas podem ser tanto só da parte de dentro, que é do menisco Menisco medial, medial, quanto da parte de fora, que é do menisco lateral. Desses exatamente. dois, qual que é mais comum? Medial, O medial é mais comum. mais comum. Então, aquela dor que às vezes na hora que a Interna, pessoa principalmente está agachando, né, exato. ela pode sentir um pouco mais de dor. Perfeito. E aí com isso acaba fazendo um processo inflamatório também dentro do joelho É, e consequentemente com esse processo inflamatório que vai dentro do joelho, aí você vai tendo toda a inflamação e toda a degeneração da cartilagem, né? exato. Você tem as lesões que são traumáticas, né? Que são em pacientes mais jovens, né? Então, um trauma, um tombo, um agachamento brusco, você tem essas lesões traumáticas. Mas as degenerativas a gente vê demais no consultório, que acompanha a osteoartrose, né? Isso é muito, muito comum ter o paciente idoso, tá com aquele menisco extruso ali, estendendo a cápsula, né? E aí ele queixando de muita dor ali na região medial. E vai fazendo aquele processo inflamatório, né? Exatamente. Agora a gente tem também as lesões ligamentares, que foi a quarta coisa que você falou. Sim, Dessas lesões ligamentares, a mais comum é do cruzado ligamento cruzado. anterior, indubitavelmente, é o cruzado anterior. Óbvio, a gente tem são 4 ligamentos, né, que estabilizam o joelho, né? Tem os cruzados, então você tem o anterior, o posterior, e você tem os laterais, o colateral medial e o colateral lateral, né? No colateral lateral você tem o popliteu arqueado, que é o que a gente fala de canto lateral. Mas basicamente é isso, né? São quatro estabilizadores do joelho. E o ligamento cruzado anterior, ele lesiona muito por quê? Porque tem o cruzado anterior e o cruzado posterior, né? Exato. Então, o anterior, ele serviria para ele evitar que quando A você vai esticar a perna, que tenha essa translação translação anterior da anterior da perna. tíbia em relação ao fêmur. E o posterior, É a mesma, exatamente o contrário, né? exatamente o Mas por que o contrário. LCA, ele acaba tendo mais lesão do que o LCP, o ligamento cruzado anterior lesiona mais do que o ligamento cruzado posterior? Por conta da anatomia, a energia necessária é menor para a lesão do cruzado anterior. Para E você o, ter e, uma. e o cruzado anterior também, nós temos muita lesão com No esses esporte, milhões de jogadores exato. do final de No final semana de que a gente semana tem, né? joga. Diga-se de passagem. Que é o que lesiona muito. Exato. Por incrível que pareça, gente, aquele atleta que é o atleta de final de semana, que ele vai jogar lá uma vez no mês, uma vez a cada Cada 2 meses 15 e dias, tal, etc. ele tem uma probabilidade maior de lesionar o ligamento cruzado do que aquele que joga rotineiramente. Por quê? Por quê, doutor Adriano? Porque quem joga rotineiramente tem um preparo melhor, a musculatura é melhor, né? Se você não tem uma musculatura adequada, você não está protegendo a tua articulação. Fica só a cargo do ligamento tentar estabilizar essa articulação. Porque você tem você tem dois tipos de estabilização. A dinâmica, que é a musculatura, e a estática, que são os ligamentos. Né? Se você não tem uma musculatura que protege a tua articulação, quem vai cuidar dela é só o ligamento. Vamos deixar tudo para o ligamento estar fazendo Exato. E aquela aí o cara função. tem que fazer um trabalho absurdo para poder aguentar o tranco, né? E aí rompe, não tem como. E o ligamento cruzado, o jeito mais fácil de romper, Rotação. rotação externa. Isso. Rotação externa,
impacto, trauma também, divisão, né? Trauma agora já, ao contrário do LCP, você tem que ter um trauma de alta energia e extensão, né? Para poder você Ter uma a avulsão, avulsão do LCP. exatamente. Né? Aí a última causa que está faltando é a osteoartrose, Osteoartrose, né? que é o, Que é a digamos, artrose que todo mundo chega e fala assim, na hora que vamos pegar os exames, que aí vê o exame do raio-x, tem o exame da ressonância, aí mostra lá assim, artrose, às vezes mostra assim, artrose avançada, né? Então, o que seria a artrose para a gente? Então, a gente veio a condropatia, tendinite, lesão meniscal, lesão ligamentar, e aí agora a gente está indo para a artrose. O que seria essa artrose? a artrose é o conjunto, né? Assim, são as patologias, toda a patologia do joelho, ela vai convergir em artrose, né? É a degeneração da articulação. É isso. E aí você tem um comprometimento, você começa com o comprometimento de uma das articulações, a gente tem 3 articulações no joelho, lembrando, né? A parte medial, lateral e a patelofemoral. E aí você começa com o comprometimento de uma, e depois você, de repente, tem uma panartrose, que é que você tem já aí uma degeneração dos 3 compartimentos, que é a artrose avançada, né? Você tem um processo bem avançado aí Toda de artrose tem desgaste. dor? Não necessariamente. E é interessante o seguinte, aquele paciente que tem osteoartrose, que faz atividade física, principalmente musculação, que ele usa peso, aquele paciente ele não tem dor. Ou ele zera a dor dele na atividade física. Então, necessariamente, não. Não toda artrose gera dor, né? Não quer dizer que eu tenho artrose que eu vou estar sentindo dor. De forma E aí alguma. temos que começar a fazer aquilo que nós sabemos que é de sempre, né? É fazer exercício físico durante a sua vida toda, fazer Isso, o controle do do peso, peso. conseguir ter um bom padrão de sono, né? Uma É, boa alimentação. outra coisa que está em voga aqui hoje, assim, todo mundo batendo nessa tecla, é a questão da desbiose. Se você tem uma pessoa inflamada, principalmente o obeso, ele é um inflamado crônico, né? Por conta da inflamação intestinal que gera inflamação articular. Isso aí já está comprovado. Se você tira a alimentação, tira a alimentação inflamatória desse paciente, também vai melhorar o padrão de dor desse paciente. É porque a gente começa a ver que está tudo interligado, né? Sim, Então, assim, um paciente, por exemplo, que ele está mais com sobrepeso, né? É um paciente mais inflamado. E esse paciente que tem um processo inflamatório intestinal, nós sabemos que isso ajuda a levar um processo inflamatório maior, articular, e, crônico, exatamente. consequentemente, você tem essa artrose um pouco mais cedo. E Exato. aí você acaba tendo a artrose com dor, né, que o nosso organismo ele não está preparado, né? A gente acabou não fortalecendo a musculatura da perna, ele não está preparado para que a gente consiga estar fazendo essa estabilização, né, da nossa articulação e, consequentemente, vai estar acabando sentindo cada vez mais dor. A gente tem que lembrar que a população brasileira está Está cada vez ficando mais envelhecendo, velha, sem né? dúvida. Então, assim, temos que envelhecer. Com Nós colocamos qualidade, sempre que é assim, sem dor, né? Tem que sem dor. envelhecer sem dor. E envelhecer sem dor, a gente passa por esses princípios básicos que a gente falou, né? Que é a atividade Física, física, controle do peso, controle da alimentação, né? sono. Sono é extremamente importante, né? Privação do sono hoje, tanto de doença que não acarreta, né? Você tem inúmeros diabetes, impotência sexual, hipercolesterolemia, alterações cardíacas e também articular, sem dúvida, né? Isso É, gera processo inflamatório também, se você não tem uma noite de sono bem dormida. Então, juntando isso, a desbiose, né? que nós já E, falamos, né? e a sobrecarga do próprio peso também é outro fator, né? Que é mecânico, né? Então, tudo isso culmina aí nesses processos degenerativos aí. Muito bom. Queria agradecer, doutor Adriano, por ter falado um pouquinho aqui para gente sobre essas 5 causas mais comuns de dor no joelho. Vou te convidar para mais outros episódios aqui da nossa Dor em Foco, para que a gente vai falando de inúmeras patologias que temos relacionados aí às dores no joelho e aquilo que a gente tem que estar tratando. O que é, na verdade, a gente só deu um panorama geral, né? E muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, São. Obrigado a você, cara. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Abraço, gente. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.